Quando chegou os livros lançamentos da Darkseid aqui pra mim, do Elas em Evidência, a terceira temporada, esse livro com toda certeza foi um dos mais comentados, para que eu fizesse uma leitura imediata. E eis que eu a fiz, trouxe ela como prioridade, porque eu também estava curioso. Afinal, não é todo dia que a gente tem uma espécie de Megazord de serial killer, que é um assassino que vai copiar os maiores serial killers do mundo. E ele vai fazer diversas vítimas, deixando os nossos investigadores aterrorizados, porque de fato ele está chegando cada vez mais perto. Mas será que valeu a pena esse mistério novo da Darkseid Books? Será que ele foi um livro que está em alta no Elas em Evidência? Ou será que foi um livro que deixou muita expectativa para trás? Vou contar para vocês o que eu achei sobre a obra, mas vou dar um spoiler que tem algumas coisinhas aí que me deixaram, não vou dizer chateados, mas um pouco desapontados. Antes da gente conversar, peço que você se inscreva nesse canal, é muito importante ter você por aqui. Curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que adora um bom suspense policial. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica desse livrinho aqui, O Colecionador de Monstros, da Sam Holland, livro que veio na terceira temporada do selo Elas em Evidência, que é um selo da Darkseid Books que traz só autoras mulheres escrevendo thriller de suspense e mistério. E aqui a gente tem um thriller policial que é bem interessante pela sua sinopse e já deixa a galera ali instigada. Porque de fato a gente vai acompanhar um serial killer que ele faz diversas vítimas, e quando eu falo diversas são muitas mesmo, e cada vítima vai recriar as mortes de um psicopata. Na verdade não é qualquer psicopata, é um assassino serial killer de grande evidência na mídia. Então ele é um assassino que ele vai passar por diversos métodos, seja o abuso físico ou até mesmo o abuso que você já está imaginando, seja a morte de criança, adulto, mulher grávida. Então ele não vai ter nenhum parâmetro. Isso faz com que a própria investigação seja mais dificultosa para chegar até esse cara aqui. E a gente vai acompanhar um grupo de detetives que vai então tentar desvendar esse grande mistério, e claro que a gente vai ter o nosso cavalo azarão, que é o detetive que foi afastado ali da polícia e que vai precisar ajudar essa força policial com a sua mente brilhante e perspicaz, coisa que a gente já está acostumado muito em literatura policial. Primeiro eu vou dizer para vocês que esse é um livro que não conseguiu trazer nem um pouquinho dessa sensação que eu acho necessária num suspense, que é esse peso do que está acontecendo, essa coisa mais acelerada. Ele é um livro que ele pareceu mais para mim algo que estava sendo literalmente contado, telegrafado, digamos assim. Até é difícil transpor em palavras o que eu senti com ele, mas é um livro morno, completamente morno. Ele nunca chegava a acelerar de fato. Os personagens não eram nem um pouco carismáticos e as atitudes dos personagens eram muito burras. Então isso faz com que eu, pelo menos como leitor, acabe revirando os olhos e falando, ah, isso não aconteceria na vida real. A gente tem esse cavalo azarão que eu falei pra vocês, que é um personagem que aparece em diversos livros, ele é um estereótipo. Então aparece lá como Bill Hodges, na trilogia do Mr. Mercedes do Stephen King, aparece até mesmo com John Verdon, que é o próprio detetive, e na trilogia do Daniel Cole, que são as trilogias que eu li de policial, tem até mesmo o policial Wolf ali, que é a mesma ideia. Um policial que foi afastado, um policial que tem problemas ali com a família, tem um trauma do passado, um envolvimento com os crimes que a gente está lendo, e ele chega ali com sua mente brilhante, com sua análise completamente perspicaz e única. A gente tem também esse personagem aqui, se não me engano é o Finlay, que ele tem um trauma do passado, ele tem um certo envolvimento com esse caso, e ele é o cara que ele vai fazer essa investigação meio às avessas, contrário à própria polícia, por mais que ele tenha um parentesco ali dentro, que é a sua irmã, que também faz parte dessa própria investigação. Só que as ações que ele vai tomando, os caminhos que ele vai tomando, ora, não são muito lógicos. Tem outra personagem, que é a Jessie, que é uma mulher que sobrevive a um incêndio. Incêndio este que foi um incêndio criminoso. E ela sobrevive e ela é muito importante para essa narrativa. Ora, ela é jogada como culpada por esse incêndio, afinal, uma pessoa de sua família morre ali, e de uma maneira bem estranha, e ela acaba meio que se juntando com o Finlay para encontrar ali provas para a sua inocência, enquanto há a investigação
sobre esse assassino que continua matando diversas pessoas. É essa personagem da Jessie que vai entrar na história que vai fazer com que o livro tenha menos sentido ainda. Porque tem uma ação que o Finlay faz logo no começo ali do livro em relação a Jessie, que você fica pensando, poxa, ninguém em sã consciência faria isso com uma pessoa, só que ele faz, e ainda tem essa coisa boba que é uma personagem completamente aleatória da história, que é a Jessie, olhar para uma investigação que já está ocorrendo há um bom tempo e ela ter a ideia brilhante de juntar vários pontos. Fala assim, nossa, meu Deus, essa menina é um gênio. E ainda poderia ter uma explicação do próprio livro para tentar endossar a própria ideia, só que a autora resolveu não dar nenhuma explicação. São várias coisas que vão acontecendo na história que não tem muita explicação. E isso afetou para mim o final da história, que claro, precisava ter uma velocidade um pouco maior, ele até tem, com a chegada de descobrir quem é o grande assassino, por que ele cometeu isso, ou quem é assassino, não vou dar spoiler para vocês, tem cenas muito violentas, inclusive, que já é esperado do próprio livro, que ele meio que deixa tudo banal de tanto que aparece, e aí chega ali no final, a gente acaba tendo uma outra reviravolta esta, que eu não senti impacto pelo fato de que eu não tinha sentido apego por quase nenhum dos personagens. Então surge aquele nome, já aconteceu algumas vezes comigo, que eu olho, leio o nome e falo, nossa, mas quem que é essa pessoa? Eu vou ter que dar uma voltada lá atrás para eu entender, porque eu não entendi quem é a pessoa que está sendo citada nesse momento. E se eu não entender quem é a pessoa, logo não vai fazer importância para mim no final. É um final que vai ser controverso também. Outro ponto que eu posso deixar como negativo do livro e que poderia trazer esse elemento um pouco mais pesado, com que você se sentisse pena das vítimas, é esse olhar do psicopata. Então a gente não tem o psicopata narrando a história. A gente tem os detetives chegando e olhando a cena do crime que ele já cometeu. Então a gente não tem esse impacto ali por personagens, por mortes, nem nada. É apenas uma cena como se ele estivesse descrevendo um quadro. Conforme esse livro vai passando, esse livro é grande, ele tem 380 páginas em média, lá pela página ali 210, 220, tem uns capítulos bem curtinhos do assassino. E são nesses capítulos que dá esse tom um pouco mais interessante, assim, que faz com que as coisas sejam mais bem desenvolvidas. Eu vi que esse livro, além de ser um lançamento aqui no Brasil, ele também é um livro de estreia dessa autora, então ela conseguiu ali bons números, vendeu bem lá para os Estados Unidos, não é à toa que ela veio para cá. Eu acho que talvez em futuros livros, em futuras ideias que ela tenha, talvez ela consiga unir esses elementos. O que falta pra mim, que foi no sentido da emoção, de fazer essa criação dos personagens, e também essa questão de fazer coisas que sejam mais lógicas. Mesmo que exista dentro do elemento da história de ficção policial ou de suspense policial, ainda assim precisa ter um mínimo de lógica. E eu citei os exemplos anteriores, como John Verdon, como o Victor Bonini, que é aqui do Brasil, como tantos outros autores que escrevem romance policial, que mesmo histórias extremamente estapafúrdias, ainda assim você consegue ter ali, pelo menos no final, um link que faça com que tudo dê sentido. E quando você gosta de personagens, assim como em filme slasher ou qualquer outro filme de horror, você se importa mais, você se envolve mais, e a história por si só se torna mais impactante. Indiferente à mídia que vocês têm escolhido para consumir essa obra, visual, física, aqui no próprio livro, diferente a mídia, ainda assim precisa desse ponto de emoção. Então, infelizmente, essa é a minha crítica, dizendo que não foi um livro que eu gostei tanto assim, é um livro que vale a pena ser lido, principalmente para matar tua curiosidade, com toda certeza imagino que você tem um pouco, e é um livro muito belo, que é da própria Darkside Books. Mas Duelos em Evidência, pelo menos dessa temporada, é o livro ali que por enquanto está bem abaixo dos outros. Então estou muito ansioso para novas críticas por aqui e muito ansioso por sua opinião aqui embaixo. Então escreva que com toda certeza eu vou comentar cada comentário de vocês para a gente bater um papo bem legal.